O café ainda estava quente na minha mão quando o mundo desabou. Era uma manhã de sábado qualquer. Eu estava no sofá da sala dele esperando ele sair do banho para irmos ao mercado. Seu celular vibrou na mesa de centro. 1, 2, 3 vezes seguidas. A tela acendeu sozinha. Não era minha intenção bisbilhotar, juro que não era. Mas ali, bem na minha frente, estava a conversa do grupo Os Manos com uma prévia de mensagem que me gelou o sangue. Áudio 00347, Ana surtando de novo, kkk. Meu nome ali, como se fosse uma piada. Peguei o telefone com as mãos tremendo. O grupo tinha 16 pessoas. Todos os amigos dele que eu conhecia, que cumprimentavam educadamente quando nos encontrávamos, que me chamavam de cunhada nas festas. Rolei a conversa para cima e foi quando vi. Dezenas de áudios, vídeos, prints de nossas conversas. Tudo nosso, tudo íntimo, tudo que eu pensava ser só nosso, estava ali, exposto, ridicularizado. Um áudio de quarta-feira passada, quando eu chorei porque ele tinha cancelado nosso jantar pela 3ª vez consecutiva. Outro de 2 semanas atrás, quando tentei explicar por que me sentia negligenciada. Um vídeo, Jesus, um vídeo de mim implorando para ele me ouvir durante uma discussão, com a legenda que ele mesmo havia digitado: novela das 8 aqui em casa. Os comentários eram piores que as gravações. Felipe: cara, como você aguenta? Rodrigo: mulher é tudo igual mesmo, puro drama. João: começa a gravar sempre, mano. Depois você usa de prova que ela é maluca. E a resposta dele, meu namorado de 2 anos, o homem que me dizia eu te amo todas as noites. Nera não. Às vezes penso que namoro com uma atriz de teatro. Mas fazer o quê, né? Pelo menos rende conteúdo pros brothers. Meu estômago revirou. O café escorreu da xícara que eu não conseguia mais segurar. A porcelana se estilhaçou no chão, exatamente como o meu coração naquele momento. Eu podia ouvir o chuveiro ainda ligado. Ele estava ali, a poucos metros, cantarolando alguma música, provavelmente pensando em como passaríamos o dia juntos. Enquanto isso, eu descobria que nossa intimidade, minha vulnerabilidade, minha confiança, tudo havia sido transformado em entretenimento para um grupo de homens que eu considerava amigos. O chuveiro parou. Rapidamente coloquei o celular de volta na mesa, mas meu corpo inteiro tremia. Como eu ia olhar para ele? Como ia fingir que não sabia? Como ia continuar respirando, sabendo que o homem que eu amava me via como um show de horrores para divertir os amigos? Ouvi seus passos no corredor. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvir. Cada pisada dele se aproximando era como uma martelada no meu peito. Amor, você tá bem? Ele perguntou, aparecendo na sala com uma toalha na cintura, os cabelos molhados. O mesmo sorriso, o mesmo olhar carinhoso que agora me parecia completamente falso. Quebrei uma xícara, consegui murmurar, olhando para os cacos no chão. Deixa que eu limpo depois, ele disse, se aproximando para me beijar. Quando seus lábios tocaram os meus, senti náusea. Como ele conseguia me beijar sabendo que havia transformado minha dor em piada? Como dormia tranquilo todas as noites ao meu lado depois de expor minha alma para estranhos? Vou me trocar e a gente vai, tá bom? Ele sorriu sem notar que eu estava destruída por dentro. Assenti, incapaz de falar. Ele voltou para o quarto, assobiando a mesma música antes. Fiquei ali, no meio da sala, cercada pelos cacos da xícara quebrada, entendendo que aqueles pedaços de porcelana eram exatamente como eu me sentia, despedaçadas, cortantes, impossíveis de recompor. Peguei meu celular e, com dedos trêmulos, comecei a digitar uma mensagem para minha melhor amiga. Preciso te contar uma coisa, urgente. Mas apaguei antes de enviar. Como explicar que o homem que eu apresentava para todos como meu grande amor, meu companheiro, minha pessoa segura, na verdade me via como um entretenimento descartável? A realidade me atingiu como um soco. Eu não era uma namorada para ele, eu era conteúdo.
Era o episódio mais recente do reality show da vida dele, transmitido ao vivo para uma plateia que aplaudia a minha humilhação. E o pior de tudo, eu nunca havia desconfiado, nem por um segundo. Conheci Diego em uma festa de aniversário da minha prima, há 2 anos e meio. Ele estava no grupo dos amigos do namorado dela, rindo alto, contando histórias que faziam todos ao redor gargalharem. Quando nossos olhares se cruzaram, senti aquele friozinho na barriga que só aparece quando algo especial está começando. Ele me abordou na cozinha, onde eu estava pegando um refrigerante. Você tem o sorriso mais bonito desta festa, foi a primeira coisa que disse. Clichê? Talvez, mas funcionou. Passamos a noite toda conversando, descobrindo que tínhamos gostos musicais parecidos, que ambos odiávamos filme de terror e adorávamos pizza com borda recheada. Parecia natural, fácil, como se nos conhecêssemos há anos. Ele me pediu em namoro 1 mês depois, em um restaurante italiano pequeno e aconchegante. Disse que queria fazer isso direito, que eu merecia algo especial. Até trouxe flores, margaridas brancas, que havia descoberto serem minhas favoritas. Os primeiros meses foram um sonho. Diego era atencioso, carinhoso, presente, me mandava bom dia todos os dias, sempre perguntava como havia sido meu trabalho, lembrava de detalhes pequenos que eu comentava distraída. Quando eu estava estressada, ele aparecia com chocolate e um filme comédia. Quando brigava com minha mãe, ele me ouvia desabafar por horas. Você pode confiar em mim sempre, ele dizia, segurando meu rosto entre as mãos. Somos uma equipe agora, nós dois contra o mundo. E eu acreditei. Como não acreditar? Ele me fazia sentir especial, única, amada de um jeito que eu nunca havia experimentado antes. Conheci os amigos dele gradualmente. Felipe, do trabalho, que sempre fazia piadas sobre relacionamento, mas no fundo era gente boa. Rodrigo, da faculdade, meio machista, mas coração de ouro. João, da academia, que falava demais, mas era leal. Todos me receberam bem, me incluíam nas conversas, me chamavam para os churrascos. Você deu sorte, Diego costumava dizer. Meus amigos não gostam de qualquer uma, mas você conquistou a galera. Eu me sentia aceita, parte do grupo. Que ironia amarga descobrir agora que eu era apenas o assunto principal das conversas deles. As primeiras discussões começaram depois de uns 6 meses. Coisas bobas, normais de qualquer relacionamento. Eu reclamava que ele estava sempre no celular quando estávamos juntos. Ele dizia que eu era exigente demais. Eu mencionava que sentia falta de mais tempo só nosso. Ele rebatia que eu era grudenta. No começo, nossas brigas duravam algumas horas. Depois de um tempo, começaram a se estender por dias. E foi quando notei um padrão estranho. Diego sempre me fazia sentir como se eu fosse a única responsável pelos problemas. Você está exagerando, virou sua frase favorita. Isso é só coisa da sua cabeça. Por que você tem que complicar tudo? Relaxa, não é para tanto. No início, eu questionava, explicava meu ponto de vista, tentava fazê-lo entender por que certas coisas me incomodavam. Mas ele tinha uma habilidade impressionante de virar a mesa, de fazer com que eu saísse da discussão me sentindo culpada por ter me sentido mal. Você é muito sensível, ele concluía, como se isso fosse um defeito terminal. Precisa aprender a levar as coisas de forma mais leve. Gradualmente, comecei a me questionar. Será que eu era mesmo exagerada? Será que meus sentimentos eram inválidos? Será que o problema era realmente comigo? Parei de reclamar tanto, engolia comentários que me machucavam, fingia que estava tudo bem quando ele cancelava nossos planos para sair com os amigos, sorria quando ele fazia piadas sobre mulher que implica com tudo na frente dos outros. Mas por dentro algo estava morrendo. Minha autoestima foi sendo corroída lentamente, como ferrugem que vai tomando conta do metal. Comecei a me sentir pequena, errada, inadequada. Quando explodi, porque todo mundo tem um limite, ele sempre reagia da mesma forma, como se eu fosse uma criança fazendo birra, como se meus sentimentos fossem entretenimento gratuito para ele. Agora tudo fazia sentido. Enquanto eu me desgastava tentando ser a namorada perfeita, ele estava documentando cada momento em que eu falhava, cada instante em que minha humanidade se mostrava imperfeita e vulnerável. As margaridas brancas do primeiro encontro ainda estavam secas em um vaso na minha estante.
Agora elas me pareciam flores de cemitério, um memorial do relacionamento que eu pensei ter, mas que nunca existiu de verdade. Diego não era meu namorado, ele era meu documentarista, catalogando cuidadosamente cada uma das minhas fraquezas para criar um arquivo pessoal de entretenimento masculino. E eu, ingênua, pensava que estava sendo amada. Não consegui fingir durante o resto daquele sábado. Fomos ao mercado, ele falou sobre o churrasco que rolaria no domingo na casa do Felipe, eu assenti mecanicamente para tudo. Por dentro eu estava gritando. Voltamos para o apartamento dele carregados de sacolas. Enquanto guardávamos as compras, ele começou a contar sobre uma situação engraçada que havia rolado no trabalho. Eu o observava falar, gesticular, sorrir e só conseguia pensar como você consegue ser tão normal depois do que fez. Ana, você tá estranha hoje, ele disse, parando no meio da história. Aconteceu alguma coisa? Era a deixa que eu precisava. Ou encarava a situação de frente ou morreria sufocada por dentro. Preciso te perguntar uma coisa, falei, tentando manter a voz firme. Claro, amor, pode falar. Respirei fundo. Você grava nossas conversas? A expressão dele mudou na mesma hora, um microsegundo de pânico que ele tentou disfarçar com uma risada forçada. Como assim gravar? Que pergunta estranha é essa? Você grava e manda para os seus amigos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego me encarou por alguns segundos, calculando, pensando em como sair daquela situação. Ana, eu não sei do que você está falando. Seu celular, Diego. Eu vi o grupo Os Manos, vi tudo. A máscara caiu, completamente. Você mexeu no meu celular? Ele explodiu, como se eu fosse a pessoa errada naquela história. Que absurdo é esse? Você não tem direito de fuçar minhas coisas. Você não tem direito de gravar minhas conversas. Gritei de volta, toda a raiva e humilhação saindo de uma vez. Calma, calma. Ele mudou o tom, tentando controlar a situação. Você tá fazendo tempestade em copo d'água. Tempestade em copo d'água? Eu tava incrédula. Você transformou nossa intimidade em entretenimento para os seus amigos e eu tô fazendo tempestade em copo d'água? Ana, para com isso. São só brincadeiras entre amigos. Você leva tudo muito a sério. Brincadeiras? Minha voz saiu mais aguda do que eu queria. Você acha que minha dor é brincadeira? Que meu sofrimento é piada? Escuta, ele se aproximou tentando me tocar. Recuei imediatamente. Você sempre surta por qualquer coisa. Eu precisava me proteger, entende? Ter algumas provas de que você exagera. Provas? A palavra saiu como um tapa. Provas do quê? De que eu tenho sentimentos? De que eu confio em você? De que eu me abro contigo? Provas de que você é instável. Olha como você tá agora, gritando, descontrolada. Você não consegue ter uma conversa civilizada. Foi nesse momento que alguma coisa se quebrou dentro de mim. Não a xícara de café da manhã, isso era só porcelana. O que se quebrou foi muito mais profundo. Minha capacidade de me diminuir para caber no relacionamento que ele queria. Sabe o que mais me dói? Falei, minha voz agora baixa e controlada. Não é nem o fato de você ter gravado, é o que você escreveu depois. Ele ficou quieto. Namoro com uma atriz de teatro, recitei de memória. Pelo menos rende conteúdo para os brothers. Você transformou 2 anos da minha vida em conteúdo, Diego. Eu era conteúdo para você. Não é assim. É exatamente assim, explodi novamente. Você sabe qual foi o vídeo que mais me machucou? Aquele de 2 semanas atrás, quando eu estava chorando porque me sentia invisível no nosso relacionamento. Lembra? Eu estava implorando para você me ouvir, tentando explicar que me sentia negligenciada. E você estava gravando, e depois mandou para 16 pessoas com a legenda Novela das 8. O rosto dele estava vermelho agora, mas não de vergonha, de raiva por ter sido descoberto. Todo mundo faz isso, Ana. Todo mundo reclama da namorada para os amigos. Todo mundo grava a namorada chorando e manda para um grupo de WhatsApp. Você não tem senso de humor, por isso que ninguém aguenta você direito. Você leva tudo pro pessoal. E ali estava, a verdade dele. Depois de 2 anos fingindo me amar, me proteger, me respeitar, a verdade crua e nua. Eu era o problema.
Eu era chata, exagerada, sem senso de humor. Eu que não merecia ser tratada com dignidade básica. Ninguém me aguenta? Repeti, sentindo cada palavra como um corte. Que mais você falou sobre mim para eles, Diego? Que outras partes íntimas da minha vida viraram piada no grupo dos seus amigos? Ele não respondeu, mas não precisava. Eu já sabia que havia muito mais humilhação que eu ainda não tinha descoberto. Terminou. Falei, com uma calma que me surpreendeu. Ana, não exagera. A gente pode conversar sobre isso. Não. Terminou. Não quero mais conversar, não quero mais explicar, não quero mais ser gravada, editada, legendada e compartilhada. Terminou. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Você vai se arrepender, ele gritou atrás de mim. Você não vai encontrar ninguém que te aguente como eu aguentei. Parei na porta, sem me virar. Sabe qual é a diferença entre você e qualquer outro homem no mundo, Diego? Qualquer outro homem seria uma melhoria. Saí e bati a porta. Só quando cheguei no elevador é que percebi. Pela primeira vez em meses, eu me sentia livre. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu me sentia simultaneamente destruída e aliviada, traída e liberta. Era como se tivesse sido atropelada por um caminhão, mas finalmente conseguisse respirar direito. Na segunda-feira, resolvi faltar ao trabalho. Não conseguia imaginar como ia explicar para os colegas que meu relacionamento de 2 anos havia terminado porque descobri que era entretenimento em um grupo de WhatsApp. Fiquei de pijama no sofá, alternando entre chorar e sentir raiva, entre questionar minha sanidade e sentindo uma clareza estranha sobre tudo. Foi quando Ana Paula, minha melhor amiga desde a faculdade, apareceu na minha porta com sorvete e chocolates. Você não respondeu minhas mensagens desde sábado, ela disse, me analisando da cabeça aos pés. O que aconteceu? Contei tudo, cada detalhe, cada gravação, cada comentário cruel que li no grupo. Ana Paula ficou em silêncio durante toda a narrativa, o rosto gradualmente se transformando numa mistura de horror e indignação. Eu sempre soube que tinha algo errado com esse cara, ela disse quando terminei. Sempre. Por que você nunca falou nada? Falei sim, várias vezes, mas você estava apaixonada e eu achei que fosse só impressão minha. Ela estava certa. Ana Paula havia comentado várias vezes sobre o jeito como Diego me tratava, como ele sempre encontrava uma forma de me diminuir, como eu havia mudado desde que começamos a namorar. Mas eu sempre saía em defesa dele, sempre encontrava justificativas. Ana, isso não é normal, ela continuou. Isso é violação de privacidade, é abuso psicológico, é crime. Crime. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu não havia pensado nisso sob essa perspectiva legal, mas ela tinha razão. Gravar conversas privadas sem consentimento era crime. Compartilhar essas gravações era outro crime. Você precisa fazer algo, não pode deixar isso passar. Mas eu ainda não estava pronta para essa conversa. Ainda estava processando a traição emocional, tentando entender como havia sido tão enganada por tanto tempo. Na terça-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Mariana, a namorada do Felipe, um dos amigos do Diego que estava no grupo. Ana, a gente pode conversar, pessoalmente? Meu estômago se revirou. O que ela queria? Defender o namorado? Me convencer a voltar com Diego? Ou pior, ela também sabia das gravações e vinha me humilhar mais ainda? Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria no centro da cidade. Mariana chegou visivelmente nervosa, mexendo nas mãos, evitando o contato visual. Ana, eu preciso te contar uma coisa. Ela começou assim que se sentou. E você não vai gostar. Respirei fundo. Pode falar. Eu soube das gravações. Felipe me contou ontem à noite, depois que vocês terminaram. Ele disse que Diego estava surtando porque você descobriu o grupo. Cada palavra era uma punhalada, mas eu mantive o rosto neutro. Não é a primeira vez, ela continuou, e meu sangue gelou. Como assim? Diego já fez isso antes, com a ex-namorada dele, a Júlia. Felipe me contou que rolava a mesma coisa. Ele gravava as brigas dela e mandava no grupo.
Eles faziam apostas sobre quanto tempo ela ia chorar, criavam memes com as falas dela. Meu mundo girou. Júlia. Eu lembrava dela vagamente. Diego havia mencionado que ela era muito dramática, instável, grudenta demais. Agora eu entendia por que ele falava dela desse jeito. Por que você está me contando isso? Perguntei. Mariana finalmente me olhou nos olhos. Porque Felipe achou engraçado. Ele riu quando me contou, Ana. Riu da sua dor, da situação toda. E eu percebi que se ele faz isso com vocês, um dia pode fazer comigo também. Ela estava certa. Todos aqueles homens estavam cortando laços de solidariedade feminina, transformando a vulnerabilidade das mulheres em entretenimento masculino. Era um jogo cruel onde nós éramos sempre as perdedoras. Tem mais coisa, Mariana continuou. Felipe me mostrou algumas das gravações. Ana, não são só áudios e vídeos. Diego editava o material, colocava músicas dramáticas de fundo, fazia montagens, criava até mesmo gifs com suas expressões. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Gifs. Ele havia transformado minha dor em memes. E postava em story privado no Instagram. Tinha uma lista de amigos próximos só para isso. Chamava de Ana Show. Meu nome havia se tornado uma marca de entretenimento. Quando cheguei em casa naquela tarde, fiz algo que deveria ter feito há muito tempo. Liguei para minha psicóloga e marquei uma sessão de emergência. Durante a terapia, a doutora Sandra me fez ver coisas que eu havia normalizado. O jeito como o Diego sempre me fazia duvidar dos meus próprios sentimentos, como ele me isolava sutilmente dos meus amigos, como ele havia criado uma dinâmica onde eu sempre era a vilã da história. Ana, você foi vítima de manipulação psicológica sistemática, ela explicou. Esse padrão de comportamento tem nome, gaslighting. Ele te fazia questionar sua própria realidade, sua própria sanidade. Saí da terapia com uma clareza que não sentia há anos. Diego não era apenas um namorado babaca que havia me traído. Ele era um manipulador calculista que havia orquestrado cuidadosamente minha destruição emocional para o seu próprio entretenimento. E o pior, ele não ia parar, ia fazer isso com a próxima e com a próxima depois dela. Naquela noite, tomei uma decisão. Não ia deixar isso passar. Não por mim, não pela Júlia, não pela próxima mulher que cruzasse o caminho dele. Era a hora de Diego descobrir como era ser exposto. Passei a semana seguinte planejando cuidadosamente cada movimento. Não ia agir por impulso ou raiva, ia ser estratégica, cirúrgica, certeira. Primeiro, mudei todas as minhas senhas, e-mail, redes sociais, aplicativos, até mesmo Netflix. Diego conhecia muitas delas, e eu não ia dar a ele a chance de invadir minha privacidade mais do que já havia feito. Segundo, fiz backup de todas as provas. Prints das conversas do grupo, capturas de tela dos stories privados que Mariana havia me mostrado, áudios que ele havia mandado para mim admitindo as gravações quando tentou minimizar a situação. Guardei tudo em 3 lugares diferentes, nuvem, pendrive e enviado por e-mail para mim mesma. Terceiro, consultei um advogado especializado em crimes digitais. Dr. Roberto foi claro, eu tinha um caso sólido. Violação de privacidade, divulgação de imagens íntimas, mesmo sendo áudios, difamação, injúria. A lista era extensa. Você quer processar? Ele perguntou. Ainda não sei, respondi honestamente. Primeiro, quero que ele saiba que eu sei de tudo e que entenda as consequências. No sábado seguinte, exatamente uma semana após a descoberta, coloquei meu plano em ação. Diego havia marcado um churrasco na casa dele, o mesmo que ele havia mencionado no mercado no dia da descoberta. Todos os amigos do grupo estariam lá, incluindo Felipe, Rodrigo, João e todos os outros que participaram da minha humilhação. Às 15h30, quando eu sabia que todo mundo já estaria chegando, apareci na porta do apartamento dele. Toquei a campainha e esperei. Ouvi vozes lá dentro, risadas, música, o som da minha antiga vida, da qual eu nunca mais faria parte. Diego abriu a porta e quase deixou o copo de cerveja cair. Ana, o que você está fazendo aqui? Vim devolver uma coisa, falei calmamente. Entrei sem esperar permissão. A sala estava cheia, todos os rostos conhecidos, todos os homens que haviam rido da minha dor, todos olhando para mim com surpresa e curiosidade. Oi, pessoal, cumprimentei com naturalidade. Desculpa interromper o churrasco.
Ana, olha, se você veio aqui para fazer escândalo, Diego começou. Não vim fazer escândalo, o interrompi. Vim fazer uma apresentação. Peguei meu celular e conectei no Bluetooth da caixa de som dele, a mesma caixa onde tantas vezes havíamos dançado juntos. O que você está fazendo? Ele perguntou, visivelmente nervoso. Durante 2 anos, vocês se divertiram com áudios e vídeos meus. Falei alto o suficiente para todos ouvirem. Então, achei justo compartilhar alguns áudios com vocês também. Apertei play. A voz do Diego ecoou pela sala. Cara, você não tem noção. Eu gravo tudo que ela fala quando surta. Depois eu edito, boto uma musiquinha, fica hilário. Os caras morrem de rir. O silêncio foi instantâneo. Todos olharam para Diego, que estava branco como papel. Segundo áudio. A Júlia era igual, dramática, instável, mas pelo menos ela rendia conteúdo bom também. Mulher é tudo igual, mano, puro entretenimento. Felipe se mexeu desconfortavelmente no sofá. Terceiro áudio. Eu finjo que levo a sério as neuroses dela, mas por dentro tô rindo. Às vezes até provoco de propósito para ela surtar mais, daí sai material melhor pro grupo. Agora, todos estavam olhando pro chão, pras paredes, para qualquer lugar que não fosse meu rosto ou o de Diego. Parem com isso, Diego tentou se aproximar do celular. Ah, ainda tem mais, falei, afastando o aparelho. Este aqui é o meu favorito. Quarto áudio. Vocês viram o gif que eu fiz dela chorando? Coloquei aquela música do Titanic de fundo, ficou épico. Vou fazer mais, ela sempre dá material bom. Desliguei a música e olhei para cada um deles individualmente. 2 anos, falei, minha voz ecoando no silêncio absoluto da sala. 2 anos da minha vida foram transformados em entretenimento para vocês. Vocês riram da minha dor, fizeram apostas sobre meu sofrimento, criaram memes com minha vulnerabilidade. Ninguém conseguia